Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 2 de outubro. Hoje a igreja nos convida a celebrar o 27º domingo do tempo comum. O domingo é o dia do Senhor, dia em que nos aproximamos da palavra de Deus. Palavra que orienta, palavra que edifica, palavra que conduz ao encontro com o próprio Senhor. Hoje te convido, amado irmão, amada irmã, a se inscrever no canal do YouTube de nossa paróquia, se você ainda não é inscrito, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 17, versículos de 5 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se alguém de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele voltar do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também, vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na liturgia de hoje, amados irmãos e irmãs, ainda contamos com a primeira leitura da profecia de Abacuque. Então, o livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versículos de 2 a 3. Depois, o capítulo 2, o versículo 2 a 4. O salmo é o Salmo 94, que tem como refrão: não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. É um convite que nos é feito a partir do Salmo. A segunda leitura do dia de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos de 6 a 8, depois versículos de 13 a 14. Enfim, essas leituras nos convidam, amados irmãos e irmãs, ao dom da fé. Poderíamos dizer que é um convite profundo ao discipulado e ao dom da fé. Nós somos convidados a ser discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Em que sentido? Ser discípulos da gratuidade, discípulos que não procuram para si nenhum tipo de salário, mas que são capazes de viver esta gratuidade. Fizemos o que devíamos fazer. Somos servos inúteis. Em que sentido? Não no sentido de inutilidade daquilo que entendemos hoje, mas sobretudo, amados irmãos e irmãs, no sentido de que aquilo que fizemos não é para nós motivo de grandeza, não é para nós motivo então de requerermos algum tipo de salário, mas pelo contrário, fizemos por amor, para o amor, na gratuidade. Esse com grande convite então que somos convidados a fazer. O Evangelho, amados irmãos e irmãs, de hoje, de Lucas 17, versículos 5 a 10, parece ser a cada um de nós, no dia de hoje, a conclusão da narrativa que fora iniciado lá no capítulo 13, versículo 22. O caminho que Jesus está realizando com os seus discípulos, amados irmãos e irmãs, é o caminho para Jerusalém. Ele se encontra nesse grande contexto.
A parábola que hoje nosso Senhor Jesus Cristo conta, que Ele narra aos seus discípulos e a cada um de nós, descreve as posturas do servo e do patrão. Esta relação entre servo e patrão, além de ser uma resposta ao pedido dos apóstolos. Que pedido fora este? O pedido, sobretudo, amados irmãos e irmãs, de dar que o Senhor concedesse a eles uma fé viva, uma fé que possa, então, permiti-los caminhar. E Jesus disse que se a fé fora pequena, do tamanho de um grão de mostarda, é capaz, então, de fazer grandes sinais, grandes milagres. Podíamos dizer, se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ele vos obedeceria. Então, o ir para o mar, plantar no mar esta moreira, esta convicção, é ter esta certeza, pedir e ela o faria. A fé nos leva a esta certeza. Então é uma resposta ao pedido dos apóstolos, mas é igualmente também, amados irmãos e irmãs, se nós puxarmos um pouquinho na memória, uma provocação aos que haviam escutado a parábola do rico esbanjador e do pobre Lázaro. Também se encontra dentro deste grande contexto, então de Lucas 16, versículos 19 a 31. Diante do senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus é o autor da vida, Jesus é o Senhor da nossa história, nós somos convidados a contemplar o seu amor, a sua presença, a sua glória. O senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo, plenamente manifestado em sua ressurreição dentre os mortos, que nos convida à decisão que o discípulo é convidado a tomar. O discípulo é convidado a assumir. Que decisão é esta? A do serviço. Então nós temos aqui, dentro do contexto desse evangelho, duas realidades distintas: a fé e o serviço. Essas duas realidades levam à prática do amor indizível. Esta é, de fato, a recompensa do servo fiel. O servo que trabalhou e que, de certa maneira, contrapõe diretamente, amados irmãos e irmãs, aquilo que era compreensão, uma compreensão que era buscada, que era praticada pelos fariseus, de uma realidade ou de um sistema meritório, ou seja, o mérito ou a retribuição. Jesus convida-nos, enquanto discípulos, a este salário da gratuidade, do serviço, da entrega, do amor, que tem sentido pleno na fé. Fazer isto por fazer não tem, para nós, enquanto cristãos, sentido, mas realizar isto imbuído de fé, imbuído do amor do Senhor que nos envolve, do amor que nos sustenta, do amor que nos encaminha à graça de Deus, nos permite viver aquilo que o apóstolo dizia hoje na segunda leitura. Caríssimo, ele fala a Timóteo, a cada um de nós: exorto-vos a reviver a chama do dom de Deus que recebestes pela imposição de minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez. Pelo contrário, nos deu um espírito de fortaleza, de amor e de sobriedade, para que possamos assim não nos envergonharmos do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, como Paulo assim o fez, melhor dizendo, que na prisão dava testemunho do senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo, e Timóteo não se envergonhara, então, de seu mestre, deste grande apóstolo Paulo, estar na prisão, mas era pelo testemunho de Paulo na prisão que Timóteo também testemunhava o amor a nosso Senhor Jesus Cristo na comunidade. Muitas vezes talvez estamos também neste mesmo contexto.
A chama da fé está tíbia. Que o Senhor aumente, renove e fortaleça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.